A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Jesus vai afirmar que chegou a sua hora da cruz, a hora da sua glorificação, a hora de deixarmos como testemunho e como herança a doação de si mesmo para a nossa salvação. Por agora, para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os teus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram, embora eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os teus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me, Senhor, um coração puro. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Dai-me, Senhor, um coração puro.
Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com um espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos, os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, um coração puro. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias de sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa de sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida deste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas é por causa disto que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo.
A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Alguns gregos, cativados pela mensagem e vida de Jesus, simpatizantes do judaísmo, manifestaram o desejo de ver Jesus. E quando este encontro acontece, como é que Jesus se apresenta? Apresenta-se como vítima que na cruz se oferece a sua vida para a salvação de todos. Seria mais simpático e agradável para Jesus ter-se apresentado como mestre, como Senhor, como Messias. Mas não. Jesus apresentou-se como vítima do sacrifício eterno que Ele faz de si mesmo ao Pai por todos nós. E ainda faz esta pequena comparação com o grão de trigo, que se não morre, depois de ser lançado à terra, fica só. Mas se morre, dará muito fruto. Assim também Jesus, ao morrer, dará frutos abundantes e eternos de salvação. Chegou a hora de Jesus, a hora da cruz. E é nesta hora que Jesus vai manifestar, vai glorificar o Pai. Mas Ele, como homem perfeito, vive perturbado, angustiado, tal como se referia na segunda leitura. Jesus passou por estes momentos verdadeiramente humanos de quem sente medo do desconhecido, da entrega da sua própria vida. Mas reconhece que o Pai lhe trouxe até à humanidade, foi para esta hora. Então ele supera esta perturbação, esta angústia humana e, de facto, entrega-se na cruz por nós. Mas na cruz está escondida a vida que Ele vai dar por nós. Muitos dos que querem ver Jesus, ainda hoje, ao olhar para a cruz, olham só para o sofrimento. Ao olhar para a paixão de Jesus, olham só para a dor, para a morte. Coitadinho de Nosso Senhor. Podemos ficar por aqui apenas. E ficar apenas pela resposta que Ele não dei. Grande homem, milagres, curas. Nós, que aqui estamos, temos o dever de querer ver mais na cruz.
temos que olhar para a cruz e ver que, escondido no medo, na angústia, no fracasso, está a vitória de Jesus, está a doação e o serviço que Jesus colocou naquele momento, naquela hora. Nós olharmos para a cruz, para a hora da cruz, devemos pedir ao Senhor um coração puro. Devemos pedir que Ele nos dê um coração puro. Um coração capaz de olhar para a doação que Ele faz de si. De olhar para a grandeza do seu amor por nós e imitarmos Jesus. Temos que vê-lo como vítima que se ofereceu para a remissão dos nossos pecados, para que nas horas de angústia, de sofrimento, de fracasso na nossa vida, nós possamos vencer estes momentos com Jesus. Foi para isso que Ele veio. Foi para que naquela hora que inclui o momento da ressurreição, inclui todo o seu mistério pascal, seja sinal luminoso nos caminhos que nós percorremos na vida. Quando o vermelho do semáforo, do perigo, se acende na nossa caminhada, sabemos que há uma luz maior, há uma luz que brilha mais. Esta hora, esta oferta de Jesus. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor esta graça de ver Jesus como vítima de amor, como aquele que deu a vida por todos nós. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, oremos a Deus nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo dos corações, e peçamos a graça de o conhecer sempre melhor, dizendo com alegria:
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Deus, nosso Pai, escutai aqueles por quem o vosso Filho aceitou cair na terra e morrer, e fazei brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os seus passos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome e no itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, Mestre e exemplo da humanidade
reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e nossos irmãos. João Manuel de Paiva Branco, no 7º dia do seu falecimento. Rosa Eleutério, que faleceu em Toronto, no Canadá, no 7º dia do seu falecimento. António Martins Mântua, sua esposa Maria de Lourdes, Maria Luísa Tavares Martins Mântua, pais, sogros, todos os familiares falecidos e almas do purgatório.
José Luís Barbosa e genro Rafael Correia e todos os familiares falecidos. Manuel Pavão e esposa, António Faria e esposa e Pedro Faria. Bernardino Oliveira Metade, pais e sogros falecidos. Leonildo Martins Varão Silva, António Manuel da Ponte Silva e todos a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. No só coração e numa só alma, ouçamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo. Nós comungamos o seu corpo e sangue. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Uma primeira palavra para os nossos irmãos aqui e em Toronto que se despediram nestes últimos dias dos seus entes queridos e por quem hoje celebramos a missa do 7º dia. Toda a nossa esperança, toda a nossa vida, devemos colocá-la na cruz de Cristo. É na cruz, no sinal maior do amor de Deus pela humanidade, que nós vivemos e alimentamos a fé na vida eterna. Que um dia ressuscitaremos em Cristo e viveremos eternamente com Ele, com todos os santos e esperamos com todos aqueles que já partiram à nossa frente. Portanto, para estas famílias enlutadas, uma palavra de conforto e de esperança. Depois dizer-vos que estão suspensas até nova orientação as atividades paroquiais, a catequese, mantemos as Eucaristias. E como esta semana o nosso rancho de Romeiros está a fazer a sua romaria espiritual, amanhã, segunda-feira, teremos missa às 19 horas e durante toda esta semana no mesmo horário. E durante esta semana vamos pedir a intercessão de São José e refletir sobre a carta Patris Cordis, Coração de Pai, que o Papa Francisco nos escreveu a propósito do ano dedicado a São José. Em cada dia, de segunda a sexta-feira, iremos meditar nesta carta do Santo Padre, na Eucaristia das 19. Dizer-vos também que há um comunicado a fazer em meu nome e em nome de todos os meus colegas da Veedoria da Lagoa. Passo a ler. Tendo em consideração a crise pandémica Covid-19 e que infelizmente se abateu sobre nós, alterando hábitos e costumes da nossa vida diária e considerando as orientações da Autoridade Sanitária da Região Autónoma dos Açores e as orientações da Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, a nossa Veedoria de Lagoa informa a todos os paroquianos das suas 7 paróquias e do Curato o seguinte. Ponto 1. Achamos por bem que todas as domingas do Espírito Santo sejam novamente adiadas para o próximo ano de 2022, mantendo-se as mesmas famílias que foram sorteadas em 2019. Ponto 2. No dia da festa de cada império, recomendamos que na celebração da Eucaristia Dominical poderá coroar uma pessoa com a coroa da nossa Igreja Matriz e por indicação do mordomo do referido império. Ponto 3. Em relação à recitação do terço por ocasião das festas do Espírito Santo, evitar que se faça nas casas paroquiais
ou em pequenos espaços fechados, com ajuntamento de pessoas. Propomos que venham participar no terço habitual e comunitário da Igreja Paroquial antes da Eucaristia, que é de terça a sábado às 18h30. Ponto 4. De acordo com as autoridades civis e eclesiásticas, recordamos que procissões, romarias e cortejos em honra do Espírito Santo estão suspensas em tempo de pandemia. Assinam os padres da Veedoria de Lagoa. Portanto, aqui na nossa igreja, nós teremos um altar desde o domingo de Páscoa até ao dia de São Pedro. Um altar com a coroa paroquial. Quem quiser fazer uma oração poderá fazê-lo antes da missa das 19, ou seja, às 18h30. E no dia de cada império será coroada apenas uma pessoa. O império de Pentecostes indica uma pessoa para coroar. No domingo da Trindade, o império da Trindade indica uma pessoa para coroar. E sucessivamente nos domingos de cada império. Não é o que nós queríamos, mas o que nós sugerimos é que, dentro de todas as limitações que nós estamos sujeitos, estes dias e este tempo que nos diz tanto, não passe em branco, sem nenhuma manifestação da nossa devoção e fé à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por último, e era isto que eu estava à procura na hesitação de há pouco, domingo é domingo de Ramos, mas não há procissão de Ramos. Portanto, a celebração começa aqui na Igreja Matriz. Muito obrigado pela vossa atenção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.